Meus irmãos e irmãs, amigos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Espero que sim. Queridos, hoje, dia 26 de março de 2024, de carona com a Bíblia. Eu quero compartilhar com você, hoje, um texto, lá na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo de número 4, que diz que o pecado é desregramento, o pecado é transgressão da lei. Ou seja, o pecado é você andar sem regra, e o pecado é você transgredir a lei. Queridos, quero compartilhar um pouco com você que todo pecado tem uma consequência. Dizem que toda ação tem uma reação. Todo pecado tem sua consequência. Todo trabalho tem o seu salário. Ninguém trabalha de graça para ninguém. Tudo tem uma recompensa. Eu gosto muito quando se trata da obra do Senhor, porque o apóstolo Paulo, ele escreve ao 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 55 ao 58, ele diz que, meus amados irmãos, mais ou menos assim, trabalhe para o Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão, ele tem uma recompensa. Todo trabalho tem uma recompensa, assim como todo pecado também tem a sua consequência. O que é pecado? Nós lemos, nós citamos, aliás, o versículo que diz que pecado é a transgressão da lei. É você viver sem lei, é você viver transgredindo a lei, é você viver uma vida de irregular, é você viver uma vida com irregularidade. Rapidinho, quando eu falei que é você viver uma vida irregular, mais ou menos o seguinte: há muitas pessoas que até pensam, até falam que viver uma vida amasiado. Eu já ouvi algumas vezes a pessoa dizendo essa frase: juntos com fé, né, casado é. Mais ou menos assim, né? Juntos com fé, casado é. Eu digo que juntos com fé, pecado é, né? Pecado é. Por quê? Porque estão vivendo irregular perante a lei dos homens, até perante a lei dos homens. Você precisa se regularizar, você precisa regularizar a sua vida. Até porque, imagina uma mulher que ou um marido que mora com a mulher, né? E ele não tem a sua vida regular com ela, no sentido de ser casado, perante a lei, ele está irregular. Acontece alguma coisa, ele morre, meu Deus, dá uma dor de cabeça tão grande para correr atrás de uma aposentadoria, correr atrás de um patrimônio que ele deixou, né? Mesmo estando junto, dá um trabalho muito grande. Mas não quero falar sobre isso não. Eu quero falar um pouco sobre as consequências que traz o pecado, né? O pecado, ele traz uma consequência muito grande, né? E é isso que está na palavra de Deus. Em primeiro lugar, o pecado, ele limita o agir de Deus na nossa vida. Às vezes Deus quer até fazer algo sobrenatural em nossas vidas, mas o nosso pecado impede o agir de Deus na nossa vida. O nosso pecado, tanto que olha o que Isaías, ele escreve. Ele diz que o nosso pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Há um muro que divide o homem de Deus, e este muro é chamado de pecado. Então, quando há este muro, quando há esta barreira, há um impedimento. Às vezes Deus quer fazer algo em favor, em nosso favor, em seu favor, meu irmão, minha irmã, mas o pecado limita o agir de Deus. Limita o agir de Deus. E isso está na Bíblia Sagrada também. Às vezes Deus quer dar um presente, sabe? E uma coisa tão boa. Ele quer ter
uma comunhão maior contigo. Isso impede ele ter o agir dele ter comunhão com você. Há muitas pessoas aí que peca, mas no entendimento dele, na mente dele, por estar uma mente cauterizada e para ele nada mais é pecado, ele pensa que Deus está oba-oba com ele, que Deus está naquela amizade só com ele. Não está. A Bíblia diz que Deus não tem amizade com aquele que não tem amizade com ele. Deus não tem... O texto bíblico lá em Tiago diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Mas o pecado, ele faz essa divisão. Há coisas que Deus quer fazer, marque bem isso aí. Há coisas que Deus quer fazer em sua vida, mas ele não pode, porque o pecado limita o seu agir. Quer ver? A Bíblia diz que o povo de Israel, isso é Bíblia, o povo de Israel, Josué era o comandante, Josué estava à frente, Moisés havia morrido, e a Bíblia diz que o povo de Israel já tinham conquistado muitas nações, já tinham conquistado muitos países, e agora eles estavam indo para uma cidade chamada Ai, e a cidade de Ai era uma cidade pequena, onde não precisava ir muitos soldados, precisavam ir poucas pessoas para poder voltar, né, com a bandeira na mão, dizendo: olha, estamos de posse de vitória. Mas a Bíblia diz que muito pelo contrário, eles foram lá e voltaram tristes, chorando, cabisbaixo, voltaram angustiados. E quando chega perante Moisés, perante Josué, diz: Josué, olha, nós perdemos a guerra, nós perdemos a batalha, a gente pensou que a gente ia vencer e não vencemos. A Bíblia diz que Josué fica triste, Josué chora e vai orar e vai reclamar com Deus, reclamar no sentido de conversar: Senhor, o que aconteceu, Senhor? O povo era um povo tão pequeno, a vitória, a gente já estava sentindo o gosto da vitória, sabe? O gosto da vitória já estava nos nossos lábios, já estava na nossa boca, a gente já estava até sentindo aquele favo de mel, aquela bênção. E o que aconteceu, Senhor? Aí a Bíblia diz que Deus por um minuto fica em silêncio, mas depois Deus disse: Josué, levanta, Josué. O povo pecou. Há pecado no meio do povo. Eita, irmãos, escute bem. Mais uma vez falando. Olha a consequência do pecado. Um homem só pecou. Nós vamos no desenvolver, enquanto eu estou falando aqui, a gente vai falar dele. Um homem pecou. E o pecado desse homem trouxe uma grande dificuldade para todo o povo de Israel. Não atrapalhou só a vida dele, não. Há muita gente por aí, escute bem, há muita gente por aí que diz assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. A minha vida é minha e eu faço do jeito que eu quero. Aí amanhã ou depois a igreja, a comunidade, está todo mundo sofrendo por causa do pecado desse crente desobediente, que não lê a Bíblia, que não sabe que o pecado dele, a vida dele, traz desespero para a igreja, traz o agir de Deus, fica limitado à igreja. Há muita igreja que às vezes, irmão, sofre, padece por causa do pecado do povo, por causa do pecado de jovem, por causa do pecado de líder, por causa de pecado de pessoas, sabe? Então essas ações, esses pecados impede o grande agir de Deus na vida da igreja, na vida da família, na vida do ministério, na vida do seu povo, sabe? Uma pessoa só pecou, e o pecado desse homem afetou até o líder, o pecado desse homem afetou até Josué, o pecado desse homem afetou toda a nação de Israel. O pecado desse homem colocou um muro entre Deus e o povo. O pecado desse homem colocou um céu de bronze
Deus não olhou mais para ele, Deus não viu mais eles. Ah, não, mas ninguém tem, a vida é minha e eu faço do jeito que eu quero. Ô infeliz, então peca e some da igreja, some da tua comunidade. Não deixa o teu pecado afetar o povo que você está no meio, não seja um Jonas da vida. Olha aí, ó. O pecado de Jonas, que era a desobediência contra Deus, trouxe uma grande catástrofe sobre muita gente ali naquela embarcação, naquele navio. O pecado da desobediência de Jonas trouxe aquilo dali, foi uma coisa muito séria. Irmão, jovem, quando você estiver com seus pecados de desobediência, quando você pecar contra Deus, por favor, procure o seu líder, converse com ele, ore com ele, peça perdão a Deus juntamente com ele, se alinhe com Deus. A comunidade, a igreja onde você está não pode ficar sofrendo a consequência às suas custas. Você peca e o seu pecado é carregado nas costas de muita gente. Meu Jesus, isso é a Bíblia. É a Bíblia que diz isso. Nesse texto bíblico que nós citamos aí, lá no livro de Josué, acredito que capítulo 10, eu estou com a minha Bíblia aqui, mas eu estou dirigindo no trânsito, não posso ler, claro, né? Mas assim, ou capítulo 7, eu acredito que é capítulo 7 de Josué. Lá você vai abrir e vai ver, está no livro de Josué, acabou. Eu não preciso saber de todos os capítulos e versículos de cor, é você que tem que ler a Bíblia também, tá? Você tem que ler a Bíblia também, é a obrigação do crente, ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. Isso quem disse foi o profeta Oséias. Prossigamos e conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então é obrigação sua conhecer mais a Deus, conhecer a sua palavra e daí por diante. Vamos lá. A Bíblia diz que o povo iam lutar contra a cidade de Ai, uma cidade pequena, e eles voltam chorando. Josué ora a Deus e Deus disse: Josué, meu filho, levante-se daí. Por que você está prostrado? O povo pecou. Santifique o povo. Faça revista no meio do povo. Santifique o povo e descubra o que está acontecendo no meio deles. O provérbio diz que cabe ao pastor conhecer o estado das suas ovelhas. Tem pastor que não conhece nada, né? Tem pastor que não tem conhecimento do seu povo, do seu rebanho, né? Mas isso não vem ao caso, isso aí é outra coisa. Aí a Bíblia diz que Deus fala para Josué: levante-se, Josué, o povo pecou. E Josué santificou o povo e fez sorteio, né? E a Bíblia diz que Deus agiu e separou tal tribo. Daquela tribo fez outro sorteio, separou tal príncipe, depois separou tal família. Aí por fim chega na família de um homem chamado Acã. Ele põe Acã à parte e diz: Acã, conta, Acã, o que tu fizeste. Meu irmão, conte, confesse o seu pecado. Nos dias de hoje, irmão, confesse o seu pecado, irmão. O que está acontecendo? A igreja está sofrendo, o povo está sofrendo. Qual é o seu pecado, irmão? O que você está fazendo que Deus não está se agradando? O que você está fazendo que está trazendo a ira de Deus sobre o povo? A igreja está sofrendo, a comunidade está sofrendo, o rebanho está sofrendo. Fale, meu irmão, fale, confesse, irmão, o que está acontecendo? O irmão Acã levanta-se e diz: eu passando por ali, eu vi entre os escombros
entre as coisas lá, eu vi uma capa bonita, uma capa babilônica, né? E eu peguei aquela capa para vestir. Era uma capa bonita. Irmão, irmão Acã. Mas Deus nos disse para nós que a gente não tocasse nada, irmão, para nós não sermos amaldiçoados com esse povo. Irmão Acã, tu não estava na hora que Deus falou conosco, que nós ministramos a palavra e que Deus tocou profundamente no coração, a comunidade chorou e todos nós nos dissemos: Senhor, nós vamos obedecer, assim nós vamos fazer. Você não estava lá conosco, Acã? Estava. E por que, Acã? Você não tem a Bíblia, Acã, na sua mão? Tenho. E o que a Bíblia diz sobre isso, Acã? Diz isso. E por que você fez, Acã? Eita, que estreito, né? Que estreito. Aí a Bíblia diz que, além disso, ele disse: eu também encontrei uma cunha de ouro. Encontrei um pedacinho de ouro que estava lá no meio. Irmão, o pecado da cobiça é muito sério. Você vê uma coisa lá no mundo e você quer para você. Você quer trazer para você. Um dos maiores pecados na igreja hoje é a cobiça. Cobiçais, diz Tiago, e nada tendes. Vocês cobiçam e nada tendes. Sabe, irmão? E a Bíblia diz que Deus mandou colocar à parte a família de Acã. Põe à parte. Irmão, todo pecado tem uma consequência. Todo pecado, ele gera uma consequência. Tiago também, ele escreveu que diz que o pecado consumado gera morte. O pecado é como uma gravidez, como uma mulher que gestaciona, que fica grávida, e com um determinado tempo vai vir o bebê. O pecado também é dessa mesma maneira. O pecado, ele concebido, ele gera morte, sabe? A pessoa até demora para morrer, mas vai morrer. Sabe por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ou cedo ou tarde, a cobrança vai vir. Ou cedo ou tarde, o preço pelo pecado vai vir. Então, em primeiro lugar, o pecado, ele limita o agir de Deus nas nossas vidas. Aí está comprovado através dessa passagem bíblica que nós lemos. E a Bíblia diz que colocaram Acã do lado e morreu apedrejado, né? Que triste situação, né? Que triste situação. Todo pecado tem uma consequência. Uns mais dolorosa, outros menos dolorosa. Mas a consequência do pecado, ele pode atingir não só você que pecou, mas ele atinge também a sua família, o seu lar. Ele atinge também, mais uma vez, o seu ministério, a sua igreja, a sua comunidade. Então, meu irmão, não fique carregando nas costas esse peso, esse fardo pesado, e o diabo tendo com que te acusar dia e noite, o diabo tendo com que te apontar dia e noite. Deus não age em nosso meio. Levante-se e diga: eu pequei contra o Senhor, eu pequei. E Deus, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas vamos lá. A Bíblia diz ainda, lá no livro de Isaías 59, que o pecado, ele faz separação entre nós e Deus, né? Limitando mais uma vez o agir de Deus. O profeta Isaías, ele no capítulo de número... Jeremias, capítulo de número 2, Jeremias, ele diz que o povo de Israel fizeram duas maldades. A mim me rejeitaram. Olha só. A mim me rejeitaram,
manancial de águas vivas, de água viva, e cavaram para si cisternas rotas. Cavaram para si cisternas rotas, rejeitaram o rio da vida. Tem muita gente que é assim. Olha o pecado de muitas pessoas, irmãos, é rejeitar a Deus, que é a verdade, é rejeitar a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e procurar outro caminho, procurar outros meios, procurar outra maneira. Quantas pessoas querem chegar no céu, né? Querem chegar no céu, mas não querem seguir a Jesus, né? Tem muita gente aí, muita religião que prega que vão morar no céu, mas o caminho e o método que eles querem morar no céu, que eles querem chegar lá, é sem Jesus, né? Eu lembrei de um hino do Cícero Nogueira, diz que muitos querem encontrar o caminho de chegar ao céu, mas procura no endereço errado, como aprendeu. Muitos dizem filho de Maria, e em Maria põe a sua fé. Mas quando faltou vinho, lhes disseram, faça o que ele vos disser, o mandamento de Maria, para quem quer andar na luz. Não é tomá-la como um guia, é obedecer Jesus. Peça à mãe que o filho atende, é uma mentira qualquer. Se ela mesma foi quem disse, faça o que ele vos disser. Tem um monte de gente querendo ir para o céu através de Maria. Lá no Juazeiro do Norte, Ceará, nós temos um amigo que foi evangelizar lá, que foi pregar, fazer missões lá em Juazeiro do Norte. E ele contando para nós a experiência que ele teve lá. Um grande abraço aí para os irmãos de Juazeiro, mas sem Jesus não dá, sem Jesus não vai. E ele disse que pregava lá nas casas, evangelizava, e há muita gente que se agarrava com o Padre Cícero, né? Chegam até a chamar de Padim Padre Cícero. E chegavam a dizer para esse missionário: se Padim Padre Cícero não me salvar, eu prefiro ir para o inferno. Então vai você e vai com Padim Padre Cícero e tudo, porque o caminho para o céu, a Bíblia diz que é Jesus. A Bíblia diz que é Jesus o caminho para o céu. Acabou. Se a Bíblia é o nosso livro, a regra de fé, e a regra de fé e prática, eu estou pregando o que a Bíblia diz. Ah, mas tudo bem, você prega o que o Alcorão diz, você prega o que... Aí você prega do jeito que você quiser. Só que tem uma coisa: o céu não é do dono do Alcorão, não é de quem escreveu o Alcorão. O céu não é de quem escreveu o texto. O céu não é de quem escreveu o Bhagavad Gita. O céu não é de quem escreveu nada disso. O céu pertence àquele que é o autor da Bíblia Sagrada. Então lá só vai entrar aqueles que entram na regra que está escrito lá na Bíblia. Embora que a Bíblia não é um livro de regra, tá? A Bíblia foi escrita para nós que somos crentes, né? Os outros deixa ele lá. É a nossa obrigação pregar e falar de Jesus. Mas vamos lá. Então duas maldades fizeram o povo de Israel. A mim me deixaram, diz o texto bíblico, manancial de água viva, e escolheram e cavaram para si cisternas rotas que não pode segurar água, seguram a água podre, irmão. Jesus disse que ele é a água da vida. Quem tem sede, vê a mim, beba. Veja só, o pecado ele limita o agir de Deus, e ele tem consequência. A Bíblia diz que Sansão, um nazireu de Deus, um escolhido por Deus antes de nascer, sabe? Um escolhido por Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor vai até o Manoá e profetiza para ele que ele vai ter um filho, e diz: ó, o teu filho vai ser nazireu e tal. E a Bíblia diz que Sansão nasce,
e o Espírito do Senhor se apodera de Sansão, e Sansão faz grande proeza, se torna juiz ali no meio do povo de Israel, julga o povo por 40 anos e faz grandes proezas. A Bíblia diz que um determinado dia ele estava lá num colo de Dalila. Meu Jesus do céu, meu Jesus do céu, o que tu vai fazer num colo de Dalila, crente? Dalila não é crente, Dalila não pertence ao teu povo, a linguagem de Dalila é outra, o que Dalila quer é outra coisa, o que Dalila pretende com você é totalmente diferente daquilo que você pensa e imagina. Foge de Dalila, sai do colo de Dalila. A Dalila, ela pode até fazer um cafuné em você. Eita, quantas Dalila, né, irmão? Que faz cafuné, que tem palavras lisonjeadas, que tem palavras doces. A Bíblia, o Salomão, ele diz que da boca dela é como se fosse favos de mel que chega e escorre, né? Fala palavras adocicadas, mas Salomão diz que o fim é a morte. É a morte. Aí a Bíblia diz, vamos deixar Dalila para lá, vamos ficar só com Sansão. Aí a Bíblia diz que Sansão estava lá em Dalila, né? Fizeram armadilha e tal, e Dalila disse: Sansão, corre, Sansão, que já vem os filisteus. E ele levanta, arrebenta umas cordas que tinham amarrado ele, e vai lá para cima dos homens e acaba com aquele povo. Aí mais uma vez Dalila disse: Sansão, tu não me ama, né, Sansão? Há muito crente que fica flertando com o pecado. Deus deu livramento. Irmãos, escute bem. Às vezes a gente fica se atendo em um texto bíblico lá na vida de Sansão, que é quando o texto bíblico diz assim, que quando Sansão morre lá, né, lá no templo de Dagon, ele destrói o templo, e a Bíblia diz que foram maior o número que morreram quando aconteceu aquela situação no templo de Dagon, do que todas as pessoas que Sansão matou enquanto estava vivo. Irmão, Deus queria fazer muito mais com Sansão. Deus não só tinha 40 anos para Sansão, não. Deus não só tinha 50 anos para Sansão, não. Deus tinha muitas proezas para Sansão, mas infelizmente Sansão encurtou o prazo de vida dele. Sansão encurtou o tempo de vida, viu? Sansão encurtou. Eu acredito que era para Sansão casar, ter filhos, e depois os filhos deles assumir o trono ali, daí por diante. Não era esse o intuito de Deus, acabar permitir que Sansão morresse logo cedo. Não. Deus tem uma vida mais profunda para você, Deus tem uma vida mais longa para você. Ele não quer que você morra dessa maneira. Não, Sansão. Eita. Oh, Jesus, Sansão. Aí a Bíblia diz que, olha como é que o pecado limita o agir de Deus. Aí a Bíblia diz que Sansão tinha um segredo entre ele e Deus. Tinha um segredo. O crente tem um segredo com Deus. Marcos Antônio. O crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus. Quando fala em mistério do céu, o inimigo escuta a tua oração. Quando tu falas de maneira que ele entende, e vai querer impedir o que tu queres, e vai querer atrapalhar a tua vida. Mas se orares como Ana orou, na oração tu serás abençoado. Eita, glória a Deus. Aí o crente que tem um segredo com Deus. Eita, como é gostoso ter segredo com Deus. Coisa que só você e Deus sabe.
Eita, e Deus se revela com você através do segredo que você tem com Ele, e o segredo que Ele tem contigo. Eu tenho negócio com Deus, e Deus tem um negócio comigo. Eita, e nessa negociada, a Bíblia diz que Sansão, irmãos, vamos voltar para Sansão, Eita. Ah, Jesus amado, às vezes a gente entra aí e quer falar tanta coisa, né? Aí Sansão deita-se no colo de Dalila novamente. E a Bíblia diz que lá no colo de Dalila pergunta: Sansão, tu não me ama? Então conta o segredo. Conte não, irmão. Conte o segredo não. Quando alguém lhe perguntar: por que você é tão feliz desse jeito? Só fale que o segredo dessa felicidade é Jesus. Mas não conta muito detalhe não. Escute bem, vou falar uma coisa para você. Eu conheci uma irmã, um vaso de Deus, uma mulher que Deus usava poderosamente. E ela tinha um dom de revelação, um dom de visão. E uns Deus usa de uma maneira, outros Deus usa de outra, né? Porque, por exemplo, nós que somos assembleanos, quando se tem alguém lá no nosso meio que tem um dom de visão, que tem uma visão, uma revelação da parte de Deus, nós assembleanos queremos e esperamos que a pessoa diga: ó, há um irmão aqui que está passando por isso, e é o irmão. E ele aponte a pessoa, ele diga quem é, ele chame à frente: é você aí, ô cabeludo, é você aí de camisa branca, de camisa verde. Então nós queremos que ele venha para frente, né? E o pregador revele quem é. Porém, tem outros ministérios, como a Deus é Amor, que ele diz: olha, irmão, tem uma pessoa aqui que está passando por um problema, a cabeça dele está assim, está virada e tal. Onde está essa pessoa para receber a bênção? Aí a pessoa se manifesta e diz: não é o irmão, receba pela fé. Aí outro levanta: não é você, receba pela fé. Não, é você, vem aqui. Aí às vezes nós que somos assembleanos dizemos: mas peraí. E porque se Deus revelou que tem alguém assim, por que Ele não revela quem é a pessoa? Irmão, quem é você para questionar os métodos que Deus usa? Quem é você para questionar a maneira que Deus vai utilizar dos seus meios, revelar? Não, irmão, Deus tem os seus métodos. E na vida daquela irmã, né, havia algo que quando a pessoa levantava a mão, na mão daquela pessoa havia um sinal, não vou dizer como que era, né? Havia um sinal onde Deus dizia sim ou não, onde Deus confirmava se era aquela pessoa ou não que estaria recebendo a cura, ou que estaria passando por aquela dificuldade e Deus estaria dando vitória. Então era através disso. Aí um dia alguém assembleano, ou sei lá de onde foi, começou a questionar aquela irmã: não, porque Deus tem que revelar, e tem que revelar quem é, e você chega e fica dizendo que tem uma pessoa assim, e quem é, a pessoa levanta a mão, e você vem confirmar, e ela, boba, meu Deus, foi revelar o segredo. Não, é que quando acontece isso, acontece assim. Pronto. Acabou. O segredo foi embora, foi revelado, e Deus não revelou mais para ela. Que coisa, né, irmão? E ela teve que pagar um alto preço, buscar tudo de novo. Por quê? Porque às vezes a gente revela o nosso segredo, né? Aí Sansão foi esse homem. Sansão, conta teu segredo, Sansão. Conta não, Sansão. Conta, Sansão. Conta não, conta. E Sansão contou. Quando ele contou o segredo, a Bíblia diz que o Espírito Santo que atuava na vida de Sansão disse: Sansão, tô indo embora, tchau. E Sansão ficou vazio, sem graça,
sem força, sem ânimo. Aí a Bíblia diz que ele não sabia, tá? Que o Espírito Santo havia se retirado dele. Tem muitos crentes que não sabem que o Espírito Santo já deu tchau para ele faz tempo, desde o momento que ele revelou o segredo, desde o momento que ele pecou. O Espírito Santo já deu tchau para ele faz tempo. Aí ele chega na igreja, e quer continuar revelando, sendo que Deus não está mais lá. Não é muito sério? Então tem muita gente que o Espírito Santo já se retirou dela, que o Espírito Santo já deu tchau, goodbye, so long, see you tomorrow, e foi embora. O Espírito Santo foi embora, mas a pessoa levanta-se como Sansão, pensando que ainda está bombando, pensando que ainda está cheio. Aí quer profetizar, o Espírito Santo não usa. Aí quer profetizar da carne, carnudo, crente carnudo, precisa entender se o Espírito Santo está ou não na tua vida, precisa saber, precisa ver, entender, conhecer, sentir. Eita, não vai dar tempo mais falar nada não. Não vai dar tempo de falar mais nada não. Não é? Lá dentro a gente termina. Agora não vai dar nem pra mim dar minha gargalhada, rir, né? Mas eu só quero dizer que Jesus é bom. Veja só. Tem que ter cuidado, né, irmão? Tem que ter cuidado. O segredo que nós temos com o Papai do Céu não é para ser revelado não, viu? Não é para ser revelado não. Não revele seu segredo não. Revele não. Sansão revelou. O Espírito Santo se retirou de Sansão. É isso que a Bíblia diz. O pecado, ele tem consequência, irmão. Tem consequência. E a consequência disso foi a própria morte de Sansão. Não vamos pegar nos pormenores. Todo pecado tem uma consequência. Faltar-me-ia tempo para falar sobre os pecados e a consequência que teve os pecados de Davi. Olha, o pecado de Davi trouxe uma consequência tão grande para a casa dele, que um filho estrupou a irmã, o outro matou o próprio irmão, os outros queriam tomar o trono de Davi à força, se não fosse a misericórdia de Deus e a confissão que Davi confessou, tá? O sofrimento dele seria maior. Faltar-me-ia tempo de falar sobre os pecados dos filhos de Eli, né? Olha a consequência que os pecados dos filhos de Eli trouxe. A arca do Senhor foi embora. Meu Deus. A arca simbolizava a presença do Senhor. Foi embora por causa de pecado de 2 dos filhos de Eli, a ponto de dizer aquela palavra, né? Icabod, foi-se a glória do Senhor. Falta-me tempo de falar sobre o pecado de Saul, o pecado da desobediência, né? As consequências do pecado, irmão, ela pode ser rápida, às vezes pode ser demorada, pode ser prolongada, pode ser imediata. Olha a consequência de um pecado imediato. A Bíblia diz que a arca do Senhor foi buscada de novo, né? Aproveitando aqui, foi buscada de novo e colocaram num carro de boi, que não era para colocar no carro de boi, e mandaram os filhos de Aiô, né? Aiô, Uzá, né? Subiram no carro de boi, e a Bíblia diz que os bois tropeçaram, a arca ia cair, eles levaram a mão e naquela mesma hora morreram. O pecado foi... as consequências veio imediatamente com morte. Mas pastor, não foi um cuidado? Foi um cuidado sim, mas não era a função deles, né? Faltar-me-ia tempo de falar sobre o pecado dos filhos de Arão, né? Que trouxeram fogo estranho na presença do Senhor e morreu. Geazi, que foi um pecado com a consequência imediata. Olha, o pecado de Geazi, a consequência do pecado de Geazi,
afetou toda a família. Olha o que o profeta Eliseu disse: todos os teus filhos serão leprosos. Eu outro dia até falei que parece que as lepras que tem hoje foi da família de Geazi, né? Falta minha de falar dos pecados de Nabal e muitos outros homens, e a consequência: Nabal perdeu a vida, perdeu o lar, perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu a mulher, perdeu a riqueza, né? Então tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Quero orar por nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer pela minha vida. Eu quero te agradecer pelos muitos livramentos que o Senhor tem me dado. Quantas vezes, Senhor, nós também